Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa terça-feira, dia 14 de abril, foi concluída a colocação dos vitrais. Então, eu quero apresentar os vitrais da igreja para que vocês possam conhecer um pouquinho dessa arte que quer retratar a devoção a São Miguel Arcanjo. Quero manifestar minha gratidão a todas as pessoas, a todas as famílias que contribuíram na campanha dos vitrais, para que a gente pudesse ter a nossa igreja assim bem bonita, né? Então vamos acompanhar e conhecer, né, a realidade dos vitrais aqui da Basílica de São Miguel Arcanjo. Aqui no presbitério da igreja nós temos retratado o coro dos anjos que louvam e glorificam a Deus. Então aqui de um lado e do outro lado está sem o sol direto, fica mais fácil de enxergar. Então aqui toda a hierarquia dos anjos, né, bendizendo e glorificando a Deus. Então a realidade dos vitrais é assim, sempre em janela, são duas janelas, uma contém a figura, que eu já vou explicar, e a outra janela contém uma frase da ladainha e uma frase que faz menção ao vital. Então, por exemplo, esse daqui retrata a aparição de São Miguel Arcanjo a Constantino no ano 312 e tem a seguinte frase: com este sinal vencerás a batalha. E a ladainha que diz: São Miguel cheio da graça de Deus. Aí nós temos ao lado, esse é o lado das aparições, né? Então a gente tem aqui esse vitral que retrata as aparições de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano nos anos 490, 492, 493. A frase que diz menção a essa aparição é o seguinte: aqui Deus é honrado, aqui o Altíssimo é glorificado. E a ladainha: São Miguel coroado de honra e de glória. Andando um pouquinho mais à frente, nós temos um vitral que faz menção à aparição de São Miguel Arcanjo, a serva de Deus, Antônia de Astônaco, no ano 1750. Deixa eu ver se é isso mesmo. Confere, 1750. Então a frase diz o seguinte: honrai a Deus e o glorificai em 9 saudações. Como nós rezamos a coroa de São Miguel, né? Fazendo 9 saudações ao coro dos anjos. E a ladainha que diz: São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Olha a beleza desse vitral aqui, a serva de Deus recebendo de São Miguel a coroa que nós rezamos o rosário de São Miguel Arcanjo. Aí nós temos 2 vitrais que já foram colocados, né, no início, mas nós vamos mostrar aqui. Esse vitral, ele faz referência ao sinal de São Miguel Arcanjo aqui em nosso município, no ano de 1932, na Revolução Constitucionalista, né? E a frase é a seguinte: na Revolução de 1932 surge um sinal de paz, e a menção à ladainha: São Miguel guardião do paraíso. Então, temos São Miguel Arcanjo, a nossa igreja, o soldado e uma pessoa agradecendo pelo fim da guerra. Esse vitral aqui, ele tem aqui, o sol está ofuscando um pouquinho, mas é São Miguel Arcanjo, um anjo serafim, São Francisco de Assis. Lembrando que São Francisco recebeu os estigmas durante a quaresma, né? Por isso a frase diz: na quaresma de São Miguel, São Francisco recebe os estigmas. E ali a menção à ladainha que diz: São Miguel baluarte dos cristãos. Esses 2 vitrais já haviam sido colocados antes, por isso que a parede não está quebrada, né? Os outros vitrais, a parede está bem quebrada, como a gente vê aqui. Bom, aqui não é uma aparição a São Miguel, mas é uma menção a Nossa Senhora, né? Então a gente colocou ali São Miguel Arcanjo,
entregando uma rosa à Nossa Senhora, os anjos, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né, com os anjos. E aqui a frase que diz: Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, e a menção à ladainha, São Miguel, nosso advogado. Do outro lado, nós temos os vitrais que fazem menção aos textos bíblicos. A gente está contra o sol aqui, né? Então vai prejudicar um pouquinho a visão. Mas aqui, esse vitral faz menção ao texto de Daniel, capítulo 12, né? Versículo 1, que diz assim: Levantar-se-á Miguel, grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. E a menção à ladainha que diz: São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, o povo, e aqui a frase. Seguindo aqui ao lado, nós temos a outra menção no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, né? A frase que diz: Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, e a ladainha que diz: São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Aqui nós temos uma menção indireta a São Miguel na Bíblia, que está no livro de Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15. Né? Josué, o livro de Josué que fala do cerco de Jericó. Então, o texto diz assim: Eu sou o chefe do exército do Senhor. E a ladainha que diz: São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. São Miguel que ajudou no cerco de Jericó. Todos os vitrais estão, a parede está quebrada, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir pintar para que a gente possa ter belas imagens dos nossos vitrais. Aqui é a menção ao livro de Judas, na verdade, o livro de Judas é um capítulo único, né? Versículo 9. Então, a frase diz o seguinte: Nem mesmo Miguel o acusou injuriosamente. A menção em que Miguel vai lutar contra o demônio pelo corpo de Moisés que havia morrido. E a frase da ladainha que diz: São Miguel, arauto da sentença eterna. O demônio tentando pegar o corpo de Moisés e São Miguel lutando, né, para defendê-lo também no momento da morte. Aí aqui ao lado da imagem de São Miguel Arcanjo, da redoma, nós temos um vitral que retrata justamente São Miguel, né? Então, temos ali uma imagem, nós estamos contra o sol, né? Uma imagem de São Miguel pisando no demônio, né? Muito parecida com a que nós temos na redoma. A frase que diz: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E a ladainha que diz: São Miguel, nosso príncipe. Então essa imagem é muito parecida com a imagem que nós temos aqui, né, na redoma. Foi essa a ideia, retratar a nossa imagem de São Miguel Arcanjo. E aqui nós temos uma devoção. Dentro da tradição, São Miguel Arcanjo é aquele que nos defende também no momento da morte, né? Então aqui temos São Miguel Arcanjo no leito de morte de uma pessoa, né? E a frase que diz: São Miguel, defensor dos agonizantes, e a ladainha: São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Então aqui é uma menção a essa devoção. Aqui na sacristia nós colocamos o brasão do Vaticano e o vitral diz o seguinte: Quem como Deus? E a frase da ladainha: São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. E na Capela do Santíssimo nós colocamos 2 vitrais com símbolos eucarísticos, né? Esse primeiro aqui está escrito: Eis o mistério da fé, e a frase da ladainha: São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. E aqui ao lado nós temos
o Cordeiro de Deus, né? Está escrito ali, eis o Cordeiro de Deus. E a frase da ladainha, São Miguel, luz dos anjos. Mais uma vez nós queremos manifestar a nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudaram nessa campanha. Agradecer também a Defalco Vitrais, né, pelo trabalho tão bonito que fizeram. Se Deus quiser, logo nós vamos reabrir a igreja, vamos fazer uma missa bem bonita de reabertura da igreja, vamos abençoar todos os vitrais, né, e vamos viver mais ainda essa devoção a São Miguel Arcanjo, o nosso padroeiro. Que Deus abençoe todos vocês.